Eu cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Estamos felizes por estar aqui nessa noite, realizando esse culto em ação de graças, pela passagem do aniversário do nosso primo, que eu chamo de primo irmão, Berg. Temos uma consideração muito grande por ele e ele por nós também, graças a Deus por isso. Estamos aqui essa noite realizando esse culto em ação de graças, que eu tenho certeza que vai ser o melhor da vida dele, né? É o melhor aniversário, é melhor do que ter algo pelo meio. Porque quando tem algo pelo meio, a pessoa não sabe o que está fazendo. E nessa noite vocês vão estar sóbrios, porque a Bíblia diz: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então quem está sóbrio não cai no laço do diabo, porque está vendo, está enxergando as artimanhas dele, amém? Então nessa noite é noite de sobriedade, é noite de buscarmos a presença de Deus para as nossas vidas, porque o ser humano pode ter dinheiro, pode ter fama, pode ter qualquer coisa. Se ele não tiver comunhão com seu Criador, ele é vazio por dentro. Ele não é completo, ele não é feliz. Porque quem criou a felicidade foi Deus. Então, sem comunhão com Deus, não tem felicidade para o ser humano. A gente passa por momentos de tristezas e alegrias, mas a essência da felicidade chama-se Jesus. Amém? Então vamos fazer uma oração neste momento para iniciarmos o louvor ao nosso Deus. Querido Deus, eterno Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós exaltamos o teu nome, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos concede, de estarmos aqui esta noite, meu Pai, realizando este culto em ação de graças pela vida de Berg. Meu Deus, cerca esse lugar agora com os teus muros de fogo. Ordena os teus anjos, Senhor, para estarem cortando os laços agora, quebrando as cadeias. Meu Deus, amarra agora toda a fortaleza do inimigo das nossas almas. Venha tirar todo empecilho, todo impedimento, Senhor. Purifica, santifica este ambiente agora, porque onde a tua presença está, Senhor, a tua santidade está presente. Foi assim que aconteceu na vida de Moisés. Ele passou por muitas vezes por aquele local, mas um dia, quando ele passava, a sarça estava em fogo, e ele olhou e aquela sarça não se consumia. Ele ficou, meu Deus, perplexo com a visão, e foi se achegando para perto para ver do que se tratava, e a tua voz bradou do meio daquele fogo: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu estás pisando é terra santa. Então nós cremos, meu Deus, que onde a tua presença chega, ela santifica o ambiente. Então santifica agora esse lugar, meu Deus. Santifica a vida dos que estão aqui presentes. Abre os ouvidos, abre o entendimento para a tua santa palavra, Senhor. Eu profetizo que esta noite é noite de salvação, é noite de libertação, porque nós estamos aqui reunidos no poderoso nome de Jesus. Nome que é sobre todo nome, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então esteja conosco, fica conosco, nos conduza pelo teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus. E todos digam amém. Graças a Deus. Podeis assentar, vamos estar cantando o hino de número 15, que é o hino que tem como título Conversão. Medite na letra desse hino. Glória a Deus. Ó quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e a
agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor, que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti meus pecados e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora eu me alegro em sua luz. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Vamos ver um texto aqui da palavra do Senhor, que encontra-se no profeta Isaías. Profeta Isaías, capítulo 53. Esse é o maior mistério, irmãos, da Bíblia Sagrada, porque ela foi escrita num período de mais ou menos 1600 anos. Preste atenção. A Bíblia foi escrita num período de mais ou menos 1600 anos, por 40 homens que não se conheceram, a maioria deles. Nunca conviveram juntos, e quando um terminava, o outro começava 100 anos depois, e começava sem errar nada de onde o outro tinha parado. Esse é o mistério da Bíblia. Alguém diz: não creio na Bíblia porque é um livro feito pela mão do homem. Como que a gente ia entender se não fosse feito pelo homem? Tinha que ser na nossa linguagem, para a gente poder compreender. Mas o mistério da Bíblia é que até hoje ainda é o livro mais lido em todo o mundo. Já tentaram acabar com ela várias vezes. Imperadores se levantaram, queimaram Bíblias, mas nunca conseguiram tirar a Bíblia de circulação. Ainda hoje, e agora muito mais, né? Com a internet, hoje a pessoa pode baixar a Bíblia na versão que quiser e ter ela no seu celular, para quando sentir desejo ler a palavra de Deus. É o livro que tem me inspirado, é o livro que tem me abençoado, é o livro que tem iluminado meu caminho, porque está escrito aqui no Salmo 119, verso 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Quem tem lâmpada nos pés sabe onde está pisando, e quem tem luz para o caminho tem direção, não anda perdido sem saber para onde vai. Glória a Deus. Amém? Então a palavra de Deus é maravilhosa, e eu quero incentivar vocês a ler a Bíblia. Ler a Bíblia.
Mas não lê de qualquer jeito, não lê como um livro qualquer. Porque é por isso que tem muita gente que não acredita na Bíblia. Porque eu leio, mas eu não entendo nada. É porque quer ler com a mente racional. E com a mente racional você não vai entender o que é espiritual. O que é espiritual, você tem que ser espiritual para entender. Só para você ter ideia, para Moisés receber a primeira palavra impressa, que foi impressa pelo próprio Deus numa pedra, ele teve que jejuar 40 dias. Pense aí, 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber nada. E o que foi que sustentou Moisés? O poder de Deus. É porque Moisés tinha que ficar igual um anjo para poder receber a palavra, porque ele estava na presença do Deus que é tão santo, que a Bíblia diz que ele não consegue nem olhar para o mal, de tão santo que ele é. Então Moisés não podia estar na carne pecaminosa diante de um Deus santo. Aí foi necessário ele tirar o pão e a água, para ele ficar no nível de um anjo, para poder receber a primeira palavra impressa, que são os 10 mandamentos, que foi impresso pelo dedo de Deus, está lá escrito em Êxodo. O próprio dedo de Deus esculpiu na pedra a primeira palavra escrita, que são os 10 mandamentos. Amém, irmãos? Amém. Então essa palavra é muito importante na vida da gente. Leia essa palavra com oração. Peça ao Espírito Santo quando você estiver lendo. Antes de ler, ore ao Espírito Santo. Espírito Santo, abra a minha mente, abre o meu entendimento para mim compreender a tua palavra. E você vai ver, quando você tiver a primeira compreensão, vai ser uma alegria tão grande na tua alma, que tu vai dizer, há mais tempo era para mim estar lendo essa palavra. Porque é uma palavra que responde os anseios do nosso coração. Qualquer dúvida que você tiver, pode ter certeza que tem resposta aqui nessa palavra. Ela responde os anseios da alma do ser humano. E o profeta Isaías, ele viveu por volta de 700 anos antes de Jesus. Pensa aí. 700 anos antes de Jesus se manifestar em carne, Isaías profetizava. E ele já falava sobre o sofrimento de Jesus, sem ele mesmo conhecer Jesus, sem ele mesmo ter visto Jesus, mas pelo Espírito Santo ele já dizia aqui, ó: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer, nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos. Como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Amém? Glórias sejam dadas a Jesus. Vamos cantar um louvor de adoração ao Senhor. Para quê? Glória a Deus, de voz da verdade. Se possível, arruma um copo d'água para mim, por favor. Vou lhe falar de um alguém que pode levar teus sonhos além. Vou lhe falar, vou lhe mostrar um mundo melhor que mudará teu caminho.
caminho. Vou lhe falar de um só Deus que mudará a sua vida. Na cruz morreu, doou seu sangue só pra curar suas feridas. E este homem está aqui só pra mudar E pra dizer: aleluia. Esse homem é Jesus, o Nazareno, o Filho de Deus, o Messias, o Salvador do mundo. Glórias ao seu nome. Bendito para sempre, aleluia. Vou lhe falar de um alguém que pode levar teus sonhos além. Vou lhe mostrar um mundo melhor que mudará seu caminho. Vou lhe falar de um só Deus que mudará a sua vida. Na cruz morreu, doou seu sangue só pra curar sua ferida. E este homem está aqui só pra chamar e pra dizer: Ele diz pra ti nessa noite, pra quê? pra que Chorar, sofrer, se há um Deus que tudo pode por você? Pra que solidão? deixe Jesus Cristo entrar em teu coração. Oh, aleluia! Quando ele entra no coração, ele transforma. Pra quê chorar, sofrer, se há um Deus que tudo pode por você? Pra quê solidão? Deixe Jesus Cristo entrar em teu coração. Oh, aleluia. Lá, 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 lá. Pra quê solidão? Deixe Jesus Cristo entrar em seu coração. Aleluia, ele é fiel. Pode dar glória a Deus. Aleluia! Não tenha vergonha Glória de dar a glória em nome Deus. de Jesus, que ele é maravilhoso. E nós vamos profetizar que vai descer uma chuva de sangue aqui agora, que purifica todo pecado, que tira todo mal. O ambiente já mudou nesta Glória a noite. Deus! Que a presença do Espírito Santo já está aqui. Aleluia! Aleluia. Eu creio, Jesus.
Aleluia. Senhor Jesus, glorifica o teu nome nesse lugar, Senhor. Chuva que cai e lava minha alma, Uma chuva que vem da cruz de Jesus, esse sangue que entra em minhas veias e me faz conhecer quem é o meu Pai. Pelas suas feridas eu pude ser sarado. Este sangue tem poder, deixa o medo de lado. Pelas suas feridas eu pude ser sarado. Este sangue tem poder, deixa o medo de lado. Deixa o medo de lado. Chuva de sangue eu sinto aqui cair, lava minha alma e cura o meu ser. Sangue de Deus que me fez filho seu, meu DNA tem o poder.
Deus é grande, amém? Amém. Deus é poderoso. O Espírito de Deus está se movendo. Glória a Deus. E nós vamos também ouvir a pastora Fabiana, né? Para descansar um pouquinho. Aleluia. Logo em seguida retornaremos. Glória a Deus. Glória, a presença de Deus está aqui neste lugar. Venha, pastor. Espírito de Deus, toca em todos que estáis aqui. Aleluia. Também cumprimento a todos com boa noite. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa guardar o coração de vocês. Eu quero parabenizar a Berg, né? E que motivo maravilhoso ele fazer esse culto hoje em ação de graças pelo aniversário dele. Escolha melhor e não poderia ter feito é de estar passando mais um ano na presença do Senhor. Eu vou louvar o Senhor com esse hino. Quem souber me ajude. É um louvor muito conhecido. Quem souber me ajude. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o Jó não pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar. Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar.
maravilha estarmos na presença de Deus. Como vocês sabem, né, eu me converti ao Senhor aqui nessa cidade. Muitos não sabem do meu testemunho. Eu vim para cá em 92, vindo ali de Pernambuco, por conta de uma crise muito grande que estávamos passando lá, um período emergencial. Eu saí de lá com 15 anos de idade e vim para cá. Chegando na cidade, fomos trabalhar com meus tios. E naquela vida, né, era o que eu conhecia. Eu não conhecia a palavra. A nossa família nunca foi assim religiosa, né, de pegar a Bíblia, ler para os filhos, de fazer uma oração ou de ir na igreja. Eram católicos apenas nominais, não eram frequentadores da igreja. Então a gente foi crescendo naquilo, né? E aí a tendência do filho é acompanhar o pai. Então já estava bebendo, já estava indo para as festas, já chegava embriagado. Teve uma madrugada que eu me levantei e não podia nem andar, caindo pelo chão. Eu disse: que vida é essa? Como é que pode um negócio desse? Que vida é essa? Eu não sou feliz. Essas coisas não estão me trazendo felicidade. Só que eu não conhecia a palavra, eu não conhecia Deus. Só conhecia Deus de ouvir falar. Mas eu não tinha esse conhecimento da pessoa do Senhor Jesus. Aí quando foi um dia, resumindo a história, eu comecei a conviver ali na padaria de Tio Beto, né? E vizinho da padaria tinha Osmar. Vocês devem lembrar de Osmar, né? E ali a gente começou a conversar sobre a palavra. Quando foi um dia, veio inspiração sobre mim e eu comecei a escrever uma redação. Qual a origem da minha existência e qual a minha razão de viver? Eu fui tentando buscar informações para enriquecer aquela redação, porque eu gostava muito de fazer redação. Só que eu queria filosofar, né? Eu queria falar bonito, falar como poeta. Mas de repente veio algo da Bíblia e eu comecei a falar que a origem da minha existência era Deus. Eu lembrava da história de Adão e Eva, que Deus tinha criado o primeiro casal, e comecei por ali. E a razão da minha existência tinha que ser Deus. Se Ele me originou, então a razão da minha existência tinha que ser Ele. Aí eu comecei a escrever. Quando eu terminei aquela redação, eu achei tão bonita, tão inspiradora, que eu coloquei na parede. Foi aí que entrou Osmar, para trocar um dinheiro, viu aquela redação, e ali quando eu li para ele, a letra estava um pouco embaralhada, ele não conseguiu entender. Aí quando eu li, ele disse: quem fez isso aqui? Eu falei: fui eu. Ele: de onde tu tirou isso? Eu falei: da minha mente, não tinha entendimento. Se fosse hoje eu diria: foi o Espírito Santo que me inspirou. Mas na época eu não tinha entendimento, eu disse: da minha mente. Ele disse: rapaz, o Espírito Santo está trabalhando na tua vida. Se tu se converter, Deus vai te usar muito na obra dele. Só que eu não sabia nem o que era converter. Aí naquilo nasceu aquele diálogo saudável. Eu comecei a falar da Bíblia com ele. Quando foi um dia, eu fiz uma pergunta interessante em um pedaço de papel. Geralmente, se você já foi numa igreja evangélica, alguém pergunta lá no culto, né? Quem quer aceitar Jesus? Faz essa pergunta, né? Eu fiz o contrário. Eu que perguntei para ele se ele me aceitava. Disse: Jesus, o Senhor me aceita? E botei uma interrogação e aguardava que ele falasse no meu ouvido ali, né? Te aceito ou não te aceito? Aí não teve resposta. No momento eu guardei aquele papel na gaveta e foi passando os dias. Quando passou mais ou menos uns 15 dias, que um dia eu abri aquela gaveta, um dia de manhã, eu me lembro como se fosse agora, quando eu peguei aquele papel, que eu levantei assim, que eu fiz aquela pergunta, uma voz falou comigo: venha a mim como estás, que eu te transformarei. E eu fiquei pensando que eu estava ouvindo voz, eu estava louco, eu estava sozinho ali. Quem era que estava falando comigo? Só que não era uma voz que eu ouvia aqui no ouvido, é interessante, eu ouvia dentro de mim. Aquela voz bradava: venha a mim como estás, que eu te transformarei. Que às vezes a gente diz assim: ah, eu não estou preparado para ser crente, eu não estou preparado para ir para a igreja, né? Eu não estou preparado para seguir a Deus. Você nunca vai estar preparado. Porque a preparação é do Senhor. Ele disse: venha como estás. Então venha com seu cigarro, venha com a sua bebida, venha com o seu vício, não importa qual seja ele. É assim que Jesus quer a gente: venha. Porque quem é o libertador é Ele. É Ele que liberta a gente. E assim, eu não entendi ainda a palavra de Deus, mas fui na igreja pela primeira vez. E naquele dia, eu não queria aceitar. Porque o meu desejo era estar desfrutando, né, do que o mundo oferecia. Logo ia ter uma festa e tal. E naquele momento foi um conflito na minha mente. Se eu aceitar agora, eu não vou poder ir para tal lugar.
e tal. E aí foi aquele conflito, mas de repente, quando eu penso que não, eu fui impulsionado por uma força sobrenatural, que eu sei que foi o Espírito Santo, e eu levantei, foi as duas mãos e aceitei. Aí recebi a oração, voltei para casa. Na época eu morava com o Vando, lá na Vila Serrana. Esperei eles dormir, com vergonha, né? Logo pela primeira vez dobrar o joelho assim. Eu nunca tinha esse costume de dobrar o joelho diante de Deus. Aí quando todo mundo dormiu, eu ajoelhei, lembro como se fosse hoje. E eu disse: Jesus, tu sabe que eu sou pecador e eu não tenho força para vencer o pecado. Mas eu sei que tu é Salvador e eu te aceitei hoje. Então eu te peço, Jesus, entra no meu coração de verdade e eu te prometo que eu vou ser um crente fiel. Entra no meu coração, porque eu reconheço que pela minha força eu não posso te servir. É muita coisa para me atrair nesse mundo, mas se tu entrar no meu coração, eu te prometo que eu vou ser um crente fiel. Isso foi dia 10 de julho do ano de 96. Olha bem, vai fazer 23 anos agora, dia 10 de julho desse ano. E ali no dia seguinte eu já acordei diferente. Era uma alegria, uma paz que eu nunca tinha sentido antes. Minha vontade era de gritar para o mundo que Jesus é o Salvador. Minha família começou a ficar sem entender. Eu ia logo cedo para a padaria e ali evangelho em cima dele. Mas isso é hora de vir falar de igreja. Eu falei: meu amigo, a palavra de Deus tem que ser falada a qualquer hora. Mesmo como se fosse hoje, ele pode até estar esquecido. Que eu tive um encontro com uma namorada na sexta-feira. Eu aceitei Jesus na quarta. Aí eu duvido que tu não vai. Falei: pois eu vou. Pois eu não vou não. Aí, rapaz, deixa o negócio de crente, deixa tu ficar velho primeiro. Tu tá novo agora. Vai desfrutar a vida, rapaz. Vai desfrutar da vida. E, meu amigo, olha ali pro cemitério, ó. Se só tiver cova de velho ali, eu desisto. Mas quando a morte vem, ela não escolhe idade. Eu quero Jesus agora. E ali eu resisti. Não foi fácil não, mas eu resisti às tentações. E fui indo para a igreja sem apoio de ninguém, mesmo pelo ímpeto. E fui indo para a igreja, e fui entendendo a palavra, e fui orando, e fui buscando a Deus, e fui me firmando. E aí, pela graça de Deus, os tempos foram se passando. Veio uma festa, veio outra, e graças a Deus, essas coisas não me atraíram mais. Por quê? Quando Jesus entra na nossa vida, é um negócio espetacular. Não é que a igreja proíbe disso ou daquilo. Não, é você que não sente mais vontade. Deus tira aquelas vontades. As pessoas pensam que a igreja é uma prisão, né? Negócio de igreja, eu não vou poder. Isso é engano. A religião prende o homem, a religião. Mas Jesus não prende ninguém. Pelo contrário, Ele liberta dos seus desejos. Alguém chegou para mim: moço, negócio de igreja, eu não vou poder fumar, não vou poder beber. Falei: pelo contrário, meu amigo. Você é preso e não está sabendo. Porque quando Jesus entra no coração, você não fuma porque você é liberto do cigarro. Você não bebe porque você é liberto da bebida. Você não precisa mais da bebida como um lazer, como um prazer. Você não precisa mais do cigarro para distrair a sua cabeça. Porque a palavra de Deus e o Espírito Santo é suficiente. Quando você estiver agoniado, angustiado, em vez de ir para um bar tomar todas, você vai dobrar o joelho e vai clamar a Deus. E Deus vai responder sua oração. Então, pelo contrário, eu que sou livre, porque eu não dependo do álcool, eu não dependo dessas coisas para me livrar da angústia ou esquecer problema. Eu sou livre porque eu não dependo disso. Porque a Bíblia diz que quem comete o pecado é escravo do pecado que está cometendo. Então a pessoa passa a ser escravo e pensa que é livre, não é. É escravo por aquilo. Na verdade, às vezes você bate a mão na consciência e diz: isso não está certo, esse caminho não está certo, eu tenho que parar. Mas você não tem força. Porque Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Para o homem ser liberto do pecado, foi preciso ele morrer na cruz. Aquele preço não era para ele pagar, era para nós. Quem foi que pecou? Foi ele que pecou? Não, ele nunca pecou. Pelo contrário, ele nasceu de uma virgem. Alguém já viu falar de alguém nascer de uma virgem? Não existe isso. Só aconteceu isso com Jesus. Ele nasceu de uma virgem justamente porque era pura. Ele nasceu num ventre puro. Ele nasceu num ventre que nunca tinha gerado. Um homem nenhum tinha tocado em Maria. Então Jesus nasceu de um ventre puro, de um ventre santo. Amém, irmãos? E ele não conheceu o pecado. Ele nunca pecou com a sua boca. Ele nunca pecou com o seu pensamento. Ele nunca pecou de maneira nenhuma. Quando ele estava no deserto sendo tentado pelo diabo,
A primeira tentação do diabo, ele vai logo na sua fraqueza. O diabo é esperto. Ele estuda o ser humano, ó, desde a sua criação. Então ele sabe qual é a minha fraqueza, ele sabe qual é a tua fraqueza. Ele não vai te oferecer um prato que tu não gosta. Ele vai te oferecer justamente aquilo que tu gosta, aquilo que tu é preso. Então, ele chegou, ele observando Jesus, ele viu que ele estava debilitado, 40 dias sem comer no meio do deserto. Aí qual foi o primeiro ataque dele? Pegou umas pedras ali e chegou diante dele. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Eu lhe pergunto, Jesus podia fazer isso? Sim ou não? Com certeza, né? Mas não foi Jesus que falou para ele: nem só de pão viverá o homem. Está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí Jesus derrotou Satanás. Primeiro round, o diabo caiu. Só que ele é insistente, viu? Se tem uma qualidade que Satanás tem e que eu preciso ter e você precisa ter, é ser insistente, ser perseverante. Às vezes a gente desiste por qualquer coisa, né? O primeiro não já é motivo de você desistir. A primeira dificuldade que vem já é motivo de você dizer: não vou conseguir. A gente é fraco, a gente tem essas debilidades, mas o diabo, ele é um sujeito perseverante. Ele não desistiu do primeiro ataque, ele foi para o segundo. A Bíblia diz que ele transportou Jesus para o alto, para um pináculo do templo, de um lugar bem alto, e ali ele disse para Jesus: olha, lança-te daqui abaixo, se tu é o Filho de Deus. Aí ele agora usou a Bíblia, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem para que o teu pé não tropece em nenhuma pedra, para que não te aconteça nenhum mal. Sabe o que ele citou? O Salmo 91 para Jesus. Mas logo para quem, irmão? Para Jesus. Se fosse para eu ou para você, talvez a gente não tinha uma resposta, mas ele estava falando com o Filho de Deus. Aí Jesus disse para ele: também está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. E Jesus não caiu no segundo golpe do diabo. Mais um round para Jesus, o diabo caiu. Você pensa que ele desistiu? Não. Aí ele agora foi para a terceira tentativa. Terceiro ataque. Agora ele usou tudo que ele tinha. Ele levou Jesus para um monte alto e mostrou a ele os reinos do mundo, a glória do mundo todo. E disse: ó Jesus, tudo isso eu te darei, se prostrares e me adorares. Ele queria que Jesus fizesse um pacto com ele. Você já ouviu falar por alto, né? De pessoas famosas que fazem pacto com o diabo. Isso é real, viu? Isso é real. Tem muita gente que está aí no cume da fama, que ninguém conhecia, de repente, né, do nada, aquela pessoa estoura na mídia aí. Foi isso. Como é que uma pessoa era anônima e do nada estoura na mídia? Fama, dinheiro e papapá. Muitas das vezes, nem todos os casos, mas na maioria das vezes são pactos que essas pessoas fazem com Satanás. E ele queria oferecer para Jesus, mas Jesus olhou para ele e disse assim: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Aí depois dessa o diabo se afastou e deixou ele por um tempo. Então Jesus é vencedor. Ele venceu as tentações. Então se ele venceu, ele disse na palavra dele que ele pode socorrer aos que são tentados. Não existe esse negócio da pessoa dizer: eu não tenho um dom de servir a Deus, não, eu não consigo. Ninguém consegue. Eu sou um milagre de Deus. 23 anos na presença de Deus, minha família está aqui e eu posso pregar para minha família porque vocês nunca viram um escândalo com o meu nome durante todos esses anos. Por quê? Porque eu tenho procurado andar com temor e tremor diante de Deus. Não é porque eu sou melhor que os outros, não. É porque eu tenho vigiado, tenho orado, tenho buscado a graça de Deus para não envergonhar o nome dele. É por causa do nome dele que eu carrego, que eu tenho vigiado. Porque o nome dele é santo, o nome dele é poderoso, o nome dele é tudo que eu tenho na terra. O nome dele é o meu maior tesouro, é a minha maior riqueza. É o nome santo de Jesus que está na minha vida. Esse nome eu tenho que zelar, eu tenho que honrar. Amém? E é possível você servir a Deus. É possível você andar nos caminhos do Senhor. É possível você mudar de vida. Só depende de você abrir o seu coração e dizer: Jesus, eu te conheço só de ouvir falar, pela tradição da minha família, mas eu não te conheço por experiência. É diferente, né? Quando você conhece uma pessoa por ouvir falar, por ler um livro daquela pessoa,
Agora, quando você está com aquela pessoa, é tão diferente. Você vai saber o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela gosta de comer, o que ela não gosta, o que ela gosta de vestir, o que ela não gosta. Você vai saber intimidades daquela pessoa. Então, conhecer Jesus é muito mais do que ir em uma religião. Um dia está com a cabeça tão pesada, né, com a consciência tão pesada, eu vou na igreja hoje para descarregar um pouquinho minha consciência. E depois você volta a fazer tudo de novo. Isso não é conhecer Jesus. Conhecer Jesus é quando você se arrepende dos seus pecados. Você diz: Senhor, eu sei que eu sou pecador e eu sei que o que eu estou fazendo não está certo. Eu preciso parar com isso enquanto eu posso. Eu preciso parar com isso enquanto é tempo. E aí quando você se conscientiza que está errado, aí você está dando lugar agora ao Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aí quando você chega diante de Deus, você pode fazer essa oração em qualquer lugar, aqui mesmo, na sua casa, está entendendo? Eu fiz essa oração lá, eu aceitei na igreja, mas a minha oração verdadeira foi lá em casa. Quando eu dobrei meu joelho diante de Deus, sem ninguém ver. Sem ninguém ver. Eu falei com Deus e Ele ouviu, porque a Bíblia diz que Ele tem olho e vê. Ele tem ouvido e ouve. Ele tem mão e opera. Ele é diferente do ídolo que está lá parado, que a pessoa que tem que estar zelando do ídolo, porque se deixar cair quebra, né? Se for de madeira e colocar fogo, ele vai queimar. Então uma coisa dessa não pode defender ninguém. Mas Jesus é vivo, Ele é Espírito. Ele é Espírito. Ele disse lá em João 4, conversando com uma mulher pecadora, Ele disse: mulher, vem a hora e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, se Deus é Espírito, eu te pergunto, pode tirar foto de um espírito? Pode? Pode desenhar um espírito? Como? Um espírito é invisível. O mundo espiritual é invisível do olho humano. Quando alguém tem uma visão com o mundo espiritual, é porque Deus permitiu que aquela pessoa tivesse, ou por um propósito, ou por um dom. A pessoa pode ter uma visão do mundo espiritual. Aí você vê que é diferente. E o mundo espiritual, ele é tão real quanto o físico. E por que a gente não vê o mundo espiritual? Porque a gente só vive mais aqui no natural. A gente já acorda querendo tomar o café, né? Quando toma o café já está pensando no almoço. Quando almoça já quer o lanche da tarde. E já acorda orando. Louvado seja Deus. Então, a gente tem que buscar o espiritual para poder entender as coisas espirituais. E como é que a gente busca o espiritual? Fazendo o que a irmã está falando aí, orando, buscando a Deus em primeiro lugar. Quando abrir o olho, ou antes de sair naquela correria, naquela loucura para fazer o seu serviço, lembra, se Deus não for com você, você nem chega lá. Chega? Chega não. Se Deus não for com você, você nem consegue chegar lá no seu trabalho. Então por que a gente vai esquecer de Deus? Tem que lembrar logo dele: Senhor, eu vou sair agora para o trabalho, né? Guarda-me, ó Deus, de todo mal. Não sei o que me aguarda lá na frente, mas se o Senhor for comigo, eu vou vencer. Então pede a Deus primeiro, agradece porque você está vivo, que a vida é dádiva de Deus. É dádiva de Deus, Ele que nos dá. Cada dia de vida que Ele nos dá, nosso primeirão, né, passou por um processo difícil, e graças a Deus está aí, porque Deus colocou a mão, né, e disse: não, agora não, vou aumentar mais. Ele não estava preparado ainda na época. Deus: não, vou preparar o vaso primeiro, porque o Senhor Deus não quer perder nenhum de nós. Cada um de nós somos importantes para Ele. Pode ter certeza disso, que cada um de nós somos importantes, preciosos para Jesus. Ele não quer perder nenhum de nós. E o que mais alegra a minha alma, olhe, é um negócio tão sobrenatural, que quando o pai adoeceu, na quinta-feira, na sexta-feira eu estive com ele no hospital, no sábado ele foi levado, não, logo na sexta ele foi lá para casa, no sábado ele foi levado ao hospital para ser internado. Quando foi no domingo, eu estava sentado na igreja, no culto, quando de repente, do nada, veio aquele desejo no coração: tira uma palavra sobre o teu pai. Era o Espírito Santo me incomodando. Ali na hora que eu abri a Bíblia, um livro desse tamanho, irmãos, olha o tamanho desse livro, tem muita coisa nesse livro. E como é que você abre um livro desse tão grande e cai em um texto que dizia: órfão sou sem meu pai? Como é que pode um negócio desse? Num livro desse tamanho, você pegar justamente numa palavra
que estava dizendo: órfão sou sem meu pai. Na hora que eu vi, eu entendi logo: Deus está me avisando que o pai vai morrer. Aí eu disse para ela, estava sentada do meu lado, disse: Fabiana, nós temos que ir ainda agora lá no hospital, fazer o apelo para o pai, porque Deus me disse agora que ele vai morrer. Aí eu corri com ela. Quando a gente chegou lá, estava cheio de gente que estava visitando ela. Ela disse: vamos deixar para amanhã. Eu falei: amanhã nada, tem que ser hoje, porque Deus sabe que ele vai morrer. Então tem que ser hoje. Aí eu esperei o pessoal sair, entrei, e ali, mesmo sem poder falar direito, mas ele estava consciente ainda, eu fiz a oração com ele, e ele pediu perdão dos pecados e aceitou Jesus como seu Salvador. Aí eu disse: amém, meu pai. Quando eu falei amém, os olhos dele cheios de lágrimas, os olhos dele lacrimejou na hora, e eu entendi que ele estava entendendo tudo. Aí dali eu saí. Então não demorou 2 horas, ele ficou inconsciente, e a consciência não voltou mais. Dentro de mim eu tenho essa esperança, que se Deus me avisou no domingo, é porque ele não queria perder aquela alma. E graças a Deus por isso. Feliz é aquele, né, que tem a oportunidade, nem que seja na última hora, tem a oportunidade de morrer com Jesus. Até um ditado, eu já vi as pessoas colocando na internet: você pode até viver sem Jesus, mas não morra sem Ele. Porque morrer sem Jesus, misericórdia, é melhor que nem você tivesse nascido. Foi assim que Regiane fez. Ela não podia escrever. A mão dela já estava desenhada. E ela fez essa frase. É mesmo? Tá vendo? Coisa tremenda, né? Você pode até viver sem Jesus, Eu não mas vi mais mãe me falar. Eu vi. não morra sem Ele. Então o Senhor visitou ela, né? Antes delas partir, E eu tive sonhos. o Senhor visitou. Com uma revelação. Nos pés da minha cama. Guerras entre anjos do bem e anjos do mal. Aquela guerra no meu ouvido. Eu dizia que um falava: já perdeu. Outro falava: não, ela é minha. E assim, depois eu tive aquela sensação boa de que os anjos do bem tinham ganhado. Glória a Tinham Deus. vencido. E foi nesse momento que o celular tocou, dizendo que ela tinha falecido. Então, olha, eu quero dizer para vocês que me ouvem, que eu não sei se eu vou ter outra oportunidade dessa. Eu quero aproveitar bem essa oportunidade para dizer para vocês que me ouvem: o céu é real, o inferno também é real. Não pense que isso é história de carochinha e que esse livro é um livro qualquer, que não é não, viu? Eu já tive experiências com Deus. Minha esposa já teve experiências com Deus. E eu posso testificar para vocês: tanto existe o céu, como existe o inferno. Mas a Bíblia diz que o inferno não foi feito para o homem, foi feito para o diabo e os anjos que pecaram contra ele. Mas como é que o homem vai para esse lugar? Porque não recebe Jesus. É simples. Ser salvo não é fazer penitência, fazer aquelas coisas que muitos saem, subindo escadas de joelho, aquela coisa toda. Não é pelo seu sacrifício, é pelo sacrifício dele. E como é que eu posso ser salvo? É só você crer no que ele fez e receber o que ele fez. Receber ele. Dizer: Jesus, a partir de hoje eu entrego minha vida a ti, e eu quero viver agora segundo a tua palavra. Me dê o teu Espírito Santo para me ajudar, para ser meu companheiro. Aí tu vai ter força, tu vai ter graça para caminhar para Jesus. Mas qual igreja que eu vou? Deus vai orientar, o Espírito Santo vai orientar. Mas lá vai ter crente errado. Vai ter sim. Vai ter crente errado, vai ter pastor errado. Está entendendo? Só que quem vai salvar a sua alma não é o homem. Amém? Quem vai salvar a sua alma é Jesus. Então quando você for numa igreja, não olha para o erro de ninguém. Ouve a palavra que está sendo pregada. Recebe a palavra, faz a sua oração, vá para a sua casa. Gente errada tem em todo lugar. Em toda repartição tem gente boa e tem gente ruim. É ou não é? Nossa amiga ali que é policial, não é assim, amigo? Em toda repartição tem gente do bem, tem gente do mal. Entendeu? Então não é por causa de gente do mal que a gente vai deixar de estar em determinadas repartições que a gente às vezes precisa de estar. Mas coloca uma coisa no teu coração: no meio do trigo tem o joio. Mas Jesus disse o que? Deixa crescer junto. Porque no tempo certo o Pai enviará os seus anjos para fazer separação entre o trigo e o joio. Então eu quero ser trigo, porque o trigo vai ser colhido e vai ser levado para o celeiro do Pai. E o joio? O joio vai ser queimado. E a Bíblia diz que é com fogo que nunca se apaga. É um lugar que a pessoa está sofrendo e não pode morrer,
para se livrar do sofrimento. Pensa aí. A pessoa sofrendo e não pode se livrar daquele sofrimento porque é um fogo que não se apaga. É um sofrimento constante. Aqui a gente diz, esse mundo é um inferno. Quem já ouviu alguém dizer isso? Isso está um inferno. Às vezes a pessoa nervosa abre a boca e diz até dentro de casa, né? E esse casamento está um inferno. Não sabe nem o que está dizendo. Não sabe o que é inferno. Por mais difícil que seja a vida aqui na terra, não se compara ao 1% do que é o sofrimento do inferno. Porque aqui, se você está com frio, você enrola com cobertor. Se está com calor, bota um ventiladorzinho. Se tem mais um realzinho no bolso, bota um ar-condicionado, né? E se livra do calor. Aqui você pode mudar de casa, de cidade. Você tem liberdade para ir e vir. Lá não. Caiu no inferno, não tem mais liberdade. Não tem mais sossego. E a Bíblia diz que lá não tem tempo como aqui, ó. Aqui o nosso mundo é regido por segundos, começa por milésimos, né? Milésimos, segundos, minutos, horas, aí vai. 24 horas formam um dia e assim vai. Esse é o nosso mundo regido por esse tempo, né? Na eternidade não corre o tempo. Na eternidade o tempo não corre. É sem descanso, nem de dia, nem de noite. É um sofrimento constante. Então pergunto para você, vale a pena viver nesse mundo? E você acha que está sofrendo por causa de algum problema que você tem. Todo mundo tem problema. Aí vale a pena você ir para a eternidade sem Jesus? É loucura. O ser humano corre atrás de tanta coisa, prepara para um aniversário, prepara para um casamento, prepara para uma casa nova, prepara para um carro novo, prepara para tanta coisa. Tudo isso é lícito quando você adquire honestamente. Mas eu te pergunto, e com a tua alma? Tu está preparando o que com a tua alma? Qual é a tua preocupação com a tua alma para a eternidade? Porque a gente vai ter que partir. Se tem uma verdade que todo ser humano, independente da religião, você é até ateu, ele vai concordar comigo. Todo mundo um dia vai morrer. Todo mundo sabe disso, é ou não é? Agora a pergunta é, estou eu preparado? A minha alma está pronta? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Eu estou pronto, estou preparado? Porque a morte é um mistério. Não escolhe idade, não escolhe se a pessoa é grande ou se é pequeno, né? Se é rico ou se é pobre. Quando vem, a Bíblia diz que ela iguala todos os seres humanos. Conta-se uma história, não sei se é verdade, que Alexandre o Grande, os estudiosos aqui já ouviram falar sobre ele, antes de morrer ele fez 3 pedidos para os seus conselheiros. Ele disse, olha, eu sei que eu vou morrer. Quando eu morrer, eu quero que vocês façam 3 coisas para mim. Pega todas as minhas joias preciosas e vai colocando da minha casa até chegar no cemitério. Chame os melhores médicos do reino e mande eles carregar o meu caixão. E me enterre com as mãos para fora do caixão. Aí os conselheiros ficaram sem entender. Você, que pedidos são esses? Por que você está pedindo isso? Ele, em primeiro lugar, eu quero provar para os melhores médicos que eles não têm poder sobre a morte. Até hoje os homens estão estudando, né? Já criaram até uma forma de congelar o corpo, acreditando que o homem vai ter o poder de ressuscitar um tempo. Só que isso é tudo mentira. O homem não tem poder de trazer a vida, porque a vida é dada por Deus. Amém? Aí ele disse, mostra para os médicos que eles não têm poder sobre a morte. Em segundo lugar, é para mostrar para todo mundo que tudo que eu ganhei vai ficar aqui. Né? Por isso que ele queria que as joias estivessem espalhadas até o cemitério. E quantas vezes a pessoa coloca o coração nos bens, né? Trata os bens com valor e trata as pessoas como coisa. Olha que inversão terrível. O que tem que ter valor são pessoas e não coisas, e não bens. Então usam as pessoas, né, e dão valor aos bens. Isso está errado, isso está equivocado. Quem tem que ter valor é pessoas. Então diga eu te amo para quem está perto de você. Dê abraço, sorria, fale o que você sente, não fique com vergonha. Enquanto você pode estar visualizando a pessoa aí. Valorize quem você ama e quem te ama. Porque depois que a pessoa morre, não adianta vir com um negócio de choro, com flores, com homenagem. Para que homenagem para defunto? Ele não está ouvindo mais, ele não está vendo mais. Então temos que fazer enquanto está vivo, enquanto está presente. Às vezes a gente fica com vergonha, né, de dizer para alguém. E as mãos para fora, eu vi mesmo. Ó, ele não está ligado, viu? É sem paciência. As mãos para fora, né? Ele queria mostrar que assim como eu nasci com as minhas mãos puras,
eu estou morrendo com as minhas mãos puras. Ou seja, não trouxe nada quando nasci e não estou levando nada. Minhas mãos estão vazias. Então, meus irmãos, é interessante, né? É interessante se é uma ilustração, não sei, mas é muito rica, né? Bota a gente para pensar. Então, enquanto a gente está peregrinando sobre a terra, é a maior ilusão você dizer assim: eu tenho tantos hectares de terra, né? Essa casa aqui é minha, nada é nosso. Você já parou para pensar que tudo é emprestado a gente? Tudo é emprestado, a gente está apenas administrando. Quantos nomes, propriedades já tiveram, né? Tantas terras ali era de fulano de tal, aí hoje já tem outro nome lá, né? Daqui a 10 anos já vai ter outro nome lá, e assim vai. Porque ninguém é dono de nada, gente. Até o corpo não é nosso. Olha para você ver. O corpo vai ter que ser devolvido aonde? A terra, de onde veio, né? A Bíblia diz que tu és pó e em pó te tornarás. Então até o corpo é emprestado. Por isso que a Bíblia diz: tenha cuidado com o teu corpo. Porque teu corpo é templo do Espírito Santo. Um dia tu vai ter que prestar conta. Um dia Josué Brandão pregando, ele disse: um dia a alma vai ter que, não, o Espírito vai ter que prestar contas do que a alma planejou e o corpo executou. O Espírito vai ter que prestar contas, presta atenção nessa frase, do que a alma planejou e o corpo executou. A gente executa com o corpo, mas antes da gente fazer com o corpo, primeiro veio o desejo, né? Veio o desejo, para depois você fazer com o corpo. Então um dia o teu espírito vai ter que prestar conta a Deus. Então, enquanto é tempo, o que eu quero deixar para vocês, como eu disse, eu não sei se eu vou ter outra oportunidade dessa. Arrependam-se dos seus pecados. Entreguem suas vidas a Deus e não tenha medo, porque Ele vai cuidar de cada um. Ele vai dar força que você não tem, para você vencer o mal, para você vencer a tentação. Quando a tentação bater na tua porta, em vez de tu ir, né, igual perdoe a expressão, igual um cão que está na corrente, que é só o camarada puxar e ele vai para onde ele quer, você vai ter força para dizer: não, Satanás, eu fazia antes, porque eu não conhecia a palavra, mas agora eu tenho a palavra. Você vai ter autoridade para rebater ele, tá entendendo? Para lutar contra ele. Mas é aquela agonia na cabeça tão grande, é os demônios, é a opressão, para levar você para fazer o mal. O que é que você faz? E o que é que eu faço para vencer isso? Jejum e oração. Se levanta, diz: a partir de hoje eu vou jejuar, vou ficar sem comer, até meio-dia, até 1 hora, até 2 horas, até a força que você tiver, para me vencer essa tentação, em nome de Jesus. Aí você pega a Bíblia, vai ler, bota um louvor ali, vai escutando, entendeu? Clama o sangue de Jesus. Quando você pensar que não, aquele mal vai embora. Você não vai mais ser cativo de Satanás, porque agora quem tem autoridade é você. Eu era um camarada atormentado por pesadelo. Eu tinha medo de dormir muitas noites, porque aquele pesadelo vinha sobre mim, me sufocava, e eu ficava agoniado. Não sei se vocês aqui já tiveram ou têm pesadelo. É terrível, é uma experiência terrível. Parece que você está consciente ali, você está vendo tudo em sua volta, você está vendo até as pessoas em sua volta, e você tenta gritar, mas sua voz não sai. E eu tinha isso direto. Aí quando eu me converti, aí veio o pesadelo. Só que no meu subconsciente, em vez de eu ficar atormentado igual eu ficava antes, eu falei no meu subconsciente: Satanás, você não tem mais poder sobre mim, porque eu agora sou crente, eu aceitei Jesus. Então eu te digo, o sangue de Jesus tem poder. Quando eu falei isso, acordei na hora. O bicho me soltou na hora e graças a Deus. Eu era medroso, tinha medo de dormir sozinho, tinha medo de escuro, tinha medo de ir em velório, porque aquilo ficava na minha mente. Quando eu ia tomar banho e fechar o olho, eu estava vendo de fundo. Era assombrado. Quantas vezes lá em casa, na casa com muito menino, eu saía da minha cama e ia me enrolar mais os 3. Com medo, assombrado, assustado. E aí depois que Jesus entrou na minha vida, olha, eu já trabalhei naquele cemitério ali de vigia de noite. Beg lembra, né, Beg? Não sei se é louvando a Deus lá dentro, né? Eu fiquei conhecido como o cantor do cemitério. Eu subia naquelas catatumbas bem altas, nas mais altas que tinha, e louvava a Deus ali. Era uma loucura mesmo. Mas crente é doido mesmo. E Jaci ela começou a ir para a igreja por causa disso. Quando ela estava escolhendo você voltar. Aí ela começou a ir para a igreja. Coisa boa, né? Não, aí eu lembro que um dia, vândalos. ó, presta atenção, um dia
Um dia chegou uns camaradas lá, o roqueiro, que frequenta muito cemitério de noite, é roqueiro. Não sei se ainda está tendo aqui na cidade. Tem o pessoal que se veste de preto. É esse pessoal, macumbeiro e usuário de droga. Eles gostam muito de frequentar cemitério. Invadir, né? Invadir, né? Para roubar alguma peça, porque tem peças ali caríssimas. Tem peça de bronze. Aqueles bronzes da sepultura eles arrancam para vender, entendeu? Então por isso que tinha vigia. Eu acho que até hoje deve ter ainda. Tem, né? E aí, o meu medo não era do sobrenatural. Eu chegava lá, logo no primeiro dia eu confesso, eu fiquei com as pernas meio tremendas. Quando eu olhei para aquele mundão ali, eu falei, Jesus, e agora? Aí depois eu falei, não, mas se o Senhor me colocou aqui, o Senhor tem um propósito. Aí comecei a abrir a boca e cantar, justamente para expulsar o medo, né? E ali eu levantava a mão e saía de um portão até o outro, de noite ali. 11 horas da noite, meia-noite, quantas vezes eu fiz isso? De um portão até o outro, com a mão levantada, dizendo, não adianta, eu não tenho medo. Falava em voz alta, você tem que falar em voz alta, com medo de ir embora. Eu não tenho medo, quem morreu sem Jesus está no inferno, quem morreu com Jesus está no céu, então nem apareça para mim, que se aparecer está repreendido em nome de Jesus. E começou a cantar e os vizinhos ficavam com aí medo. pronto, comecei a cantar e pronto, aí foi indo. Quando foi um dia um negócio, um fato interessante. Chegou um camarada na porta do cemitério, aí parou com o olho assim grelado, assustado, né? Aí disse assim, ô moço, o que está acontecendo aqui nesse cemitério? Porque no outro dia tinha sido o dia do finado, né? Ele disse, olha, o pessoal ali daquelas casas está tudo querendo vender as casas, estão tudo assombrados. Falei, por quê? Porque diz que as almas estão cantando aqui de noite. As almas estão cantando aqui. Você não escutou alguma coisa estranha aí, não? Aí disse, ó moço, diga para os vizinhos. Primeiro eu dei uma boa risada, né? Um negócio desse aí. Falei, diga para os seus vizinhos, não se preocupa não, que a alma que está cantando aqui está viva. Quem está cantando sou eu. Aí ele é mesmo, rapaz. Falei, eu que estou louvando a Deus aqui. Aí o camarada saiu. Então, irmão, Jesus, ele é fiel. Agora um dia eu passei um risco lá grande. Porque o vigia que eu sucedi, ele vendia droga no cemitério. Entendeu? Tem isso também, né? Ele vendia ali se tornou um ponto de droga e eu não sabia. Quando um dia um camarada pulou a parede, armado. E eu estava com a Bíblia na mão, sozinho, que o colega estava lá do outro lado, estava fora. Quando ele veio para cá, eu fui para cima dele. Aí eu disse, o sangue de Jesus tem poder. Aí ele parou. Quando ele parou, ele olhou bem assim para mim. Ele falou, pô, peraí, me disse que não é você não. Aí eu falei, é o que, rapaz, está acontecendo? Ele, não, que eu falei para ele que eu ia matar ele aqui dentro. E eu pensei que era ele. Eu me confundi, ele já ia me atirar. Se eu não fosse para cima dele, se eu fosse medroso e corresse dessas costas, ele tinha metido bala. Só que eu fui para cima dele. É porque o camarada que trabalha aqui, ele tá passando droga pro meu filho. Eu disse que eu ia matar ele aqui. Meu menino tá sumido até uma hora dessa, eu não sei onde tá. E é culpa dele. Eu falei, tenha calma, Silvio, vamos conversar um pouquinho. Ele foi me contando a história dele. Depois que ele me contou a história dele, eu disse, olha, veja bem, você veio pela parede, agora eu vou te botar pela porta, agora nunca mais faça isso. E ele, rapaz, tu tem coragem? Eu falei, claro, eu não tô só. Jesus está comigo, rapaz. Tem anjos aqui comigo. Ele, rapaz, eu falei, você vai passar pela porta. E outra coisa, não é pela força que você vai libertar seu filho, não. Vá para a igreja, leve ele para a igreja. Eu vou amarrar. Falei, não, amarrar não. Vá você, que ele lhe acompanha. Vá com seu filho para a igreja. Porque a solução para o seu filho é Jesus. Não adianta o senhor querer resolver o problema do seu filho com violência, que não vai resolver. Vá para a igreja com ele, que Deus é a solução. E resumindo a história, Deus deu livramento ali. E aquele homem saiu evangelizando. Então o tempo que eu passei ali serviu para alguma coisa. Tenho certeza que Deus abençoou muitas vidas através das orações e dos louvores que foram apresentados a Deus ali naquele lugar. Vamos agora, né? Vamos agora fazer uma oração, né? Pronto, Eliabe também, a família toda canta, né? Agora Eliabe vai cantar um louvor para Deus. E nós vamos fazer uma oração por Bernie, né? Pelo seu aniversário. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Parabéns, Abel. Deus abençoe.
Quem aplaude o teu momento raramente aplaudiria tua história, pois eles não conhecem teu sofrimento, se agarraram só ao teu momento de glória. Quer saber, isso não é novo, isso sempre aconteceu. Com os nossos pais na fé aconteceu assim. E apesar de ser escolhidos, homens santos e cheios de Deus,